Diálogo Aberto. Entrevista. O que você acha de poder, você que é empresário, tem um grupo de vendas, tem uma loja, um comércio, poder vender 2, 3, 4 vezes mais usando a mesma estrutura, a mesma equipe que os mesmos investimentos que você tem hoje? É possível sim, segundo o consultor empresarial Eduardo Carmucci, que está promovendo cursos de imersão intensiva em vendas e tem conquistado aí, né? Tem chamado a atenção do mercado empresarial. E é com ele que nós vamos bater um papo hoje aqui, meu amigo Eduardo Carmucci. Boa tarde, Eduardo, bem-vindo ao Noticidade. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Eduardo. Vamos começar falando um pouco, né, do setor de vendas e tal. Onde é que as empresas mais erram em relação às suas equipes de venda? Falta comunicação, falta treinamento. O que acontece que as empresas muitas vezes não conseguem decolar? Um pouco de tudo. Primeiramente, começa desde o processo de seleção, como é que ele está selecionando esses vendedores. Segundo ponto que eu identifico, que 90% das empresas nunca, absolutamente nunca, deram treinamento de vendas para a sua equipe. Eles dão apenas a formação técnica, que é sobre como o produto ou serviço funciona. Quer dizer, ele entendeu o produto, ele conhece. Exatamente, mas não sabe isso eles explicam. Mas ele não ensina o vendedor como vencer as principais objeções que o cliente está aportando para ele. Ele não ensina o vendedor como vender algo a mais do que o cliente não veio comprar. Ele não ensina o vendedor como tirar o risco para esse cliente. Ele não ensina o vendedor a se transformar como consultor de venda. E de maneira que ele possa resolver de uma maneira mais proativa o problema que o cliente veio resolver com ele. Ele não ensina o vendedor, por exemplo, como solicitar indicações e referências para esse cliente, como transformar esse seu cliente em vendedor para sua empresa. Isso tudo são coisas que qualquer empresa, de qualquer setor de atividade, pode fazer amanhã cedo. E a maior parte das empresas totalmente desconhece de como fazer isso, como implementar isso dentro da operação. Eduardo, você sabe, eu dou um treinamento, eu dou um curso de comunicação para negócio focado muito na comunicação entre colaboradores de empresas e tal, e principalmente essa comunicação que parte dos vendedores. E eu percebi que muitos vendedores não têm a ideia de que eles não estão vendendo um produto. Ninguém vende. Muitas vezes, exatamente, que eles têm que vender um sonho e uma solução. É isso mesmo, né? Na realidade, eu sempre brinco com os empresários, quando eu encontro com empresários, eu faço uma analogia com relação a uma máquina de furar. Eu falo, quando você está vendendo uma furadeira, o que você exatamente está vendendo? Aí eles falam, é um equipamento, alguns mais exacerbados falam, ele está vendendo uma solução. Nada disso, você está vendendo uma melhor maneira de fazer um furo na parede. Então, os clientes, de uma maneira geral, eles vêm para resolver um determinado problema com você. Eles têm uma demanda, um problema qualquer, e a sua equipe de venda é o primeiro contato e interação com isso. A primeira coisa que o cliente compra quando interage com uma empresa é o vendedor. Se o vendedor não for simpático, se o vendedor não for agradável, se o vendedor não souber identificar exatamente qual que é o problema que esse cliente veio resolver, ele não vai oferecer a melhor solução, ele não vai oferecer o melhor resultado possível para que esse cliente saia satisfeito. E respondendo a sua pergunta, ninguém compra produtos nem serviços. As pessoas compram um resultado, compram uma vantagem, compram um benefício superior. Isso que as pessoas compram. O produto ou serviço é só um meio como é que ele vai atingir esse resultado ou essa vantagem superior. E como os vendedores não sabem disso, eles acabam caindo na pior coisa que pode ser de competição, que é baixar preço. E essa questão de ficar baixando o preço, a primeira vítima é o próprio empresário. Ele fica cortando margem, em vez de melhorar os valores do que ele está oferecendo para o cliente, para o mercado dele. Então, são mais a partir da segunda ótica, de oferecer um valor superior para o seu cliente, para o seu mercado, de maneira que a sua oferta fica irresistível. Porque 99% das empresas fazem ofertas resistíveis de venda, que é baseada unicamente em preço. E essa oferta é muito fácil de ser batida. Você está vendendo por 10, seu concorrente baixou para 9, pronto. Acabou toda a sua vantagem. Exatamente. E o quanto isso tudo, essas falhas, esses erros da equipe de venda pode impactar
no faturamento de uma empresa hoje? O quanto a empresa vende menos por causa disso? Enorme. Porque existe uma coisa, um dos primeiros processos que eu identifico quando eu trabalho com as empresas é o processo de otimização. O que é otimização? É você ter o melhor resultado através da mesma atividade que você está desempenhando. O que eu quero dizer com isso? Quando você publica um anúncio na mídia, qualquer que seja a mídia social, televisão, rádio, jornal, tanto faz. Ou você manda um vendedor visitar um cliente, ou você faz uma feira comercial, qualquer atividade na área de marketing, o custo para desempenhar essa atividade vai ser exatamente o mesmo. Ou seja, se o seu vendedor hoje está fechando um cliente de cada 10 visitas que ele fizer, se ele passar a fechar 2 ou 3 de cada 10, o teu resultado é diferente, não é? Claro. O custo para fazer essas 10 visitas é exatamente o mesmo, o resultado é variável. Sim. Mesma coisa quando eu publico um anúncio. O custo para eu publicar um anúncio na mídia, qualquer que seja a mídia, é exatamente o mesmo. Se ele produzir um cliente, 10 clientes ou 10 mil clientes. Então, quando você otimiza a sua operação, e tem certas variáveis, certos pontos que você pode fazer para fazer essa otimização. Por exemplo, eu dei um treinamento, uma imersão de venda na semana passada, e eu ensinei toda a equipe de venda como receber o cliente na loja. Ninguém havia pensado nisso. Todo mundo fala aquela frase, desculpe a palavra, idiota, que é: posso te ajudar? Isso é uma pergunta aberta. O cliente fala o quê? Se o cliente fala não, você faz o quê? Olha pro telhado? Exatamente. E eu testei com outro cliente meu, também testamos 32 frases diferentes de como receber o cliente na loja. A frase vencedora aumentou em 300%, 3 vezes mais de venda, só modificando a frase de como receber o cliente na loja. E qual é essa frase mágica, digamos assim? Não é mágica, é questão de lógica. Porque se eu sei que o cliente veio para resolver um problema, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual o problema que ele vai resolver. Claro. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu coloco isso, a frase era bem simples. O que te trouxe à nossa loja hoje? Qual o problema que o senhor pretende resolver hoje? Exatamente, Assim? porque aí eu sei identificar qual que é a solução que eu vou aportar para ele. Você precisa disso, você precisa daquilo outro. Não, isso aqui só não vai complementar e assim por diante. É esse o trabalho que o vendedor tem que ser. Por isso que eu transformo vendedores em consultores de venda. Porque um consultor identifica o problema e oferta a melhor solução possível imaginável para resolver determinado problema. Agora, a forma de lidar com a clientela mudou, né, Eduardo? Porque o cliente hoje, com o acesso que ele tem à internet, quando ele já entra em algum lugar para comprar um produto, ele já sabe exatamente quanto aquele produto custa, o que ele precisa, ou seja, ele já vai praticamente com 80% da decisão de compra já feita na cabeça dele. Quer dizer, o vendedor precisa tratá-lo de uma forma para conquistar, às vezes, aqueles 20% que faltam. Então, mudou realmente a forma de se lidar com esse consumidor que está muito mais tecnológico, está muito mais ligado hoje no e-commerce? Sim e não, mas a princípio tem um fator fundamental. Não importa qual produto ou serviço você está vendendo, você está lidando com pessoas. Quem compra seus produtos e serviços são pessoas. E como pessoas, qualquer pessoa quer basicamente ser bem tratado, quer se sentir respeitado, quer se sentir importante, quer se sentir valorizado. Então, se você adotar essa filosofia de se colocar na posição de consultor de venda, você vai tratar o seu cliente da melhor maneira possível. E outra coisa, hoje com o acesso da internet, você vai escanear qualquer produto. Eu quero comprar, sei lá, uma lata de cerveja. Eu escaneio a lata de cerveja em 10 segundos. O Google me dá a informação de onde que está a cerveja mais barata. A mais barata da cidade. Então, se você entrar nessa seara de só trabalhar o seu preço, a primeira vítima é o próprio empresário. Eu normalmente oriento todos os meus clientes a trabalhar em valor, ou seja, oferecer um pacote de serviços e de produtos muito mais benéfico, muito mais vantajoso para o cliente comprar com ele. Bacana, nós conversamos aí com o Eduardo Carmucci, consultor empresarial, que está dando treinamentos para equipes de vendas. É um curso de imersão intensiva em vendas que está ajudando muitas empresas aí a recuperarem o seu faturamento. Eduardo, para quem quiser ter mais informações sobre o teu treinamento, pode entrar em contato com você aonde? Sim, só um detalhe, um ponto importante. Essa imersão é realmente uma imersão. Quando eu trabalho com as empresas, é no mínimo 8 horas de imersão. Não é 5, 10 minutos, é 8 horas. Primeiro passo é identificar como é que os vendedores estão vendendo agora. Sim. E dentro do que eles estão fazendo, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Corrigir esses problemas.
E depois disso que eu passo, em termos de material, de conteúdo, de como é que ele vai dobrar ou triplicar as vendas dele. Tá? Esse é um ponto fundamental. Com relação ao contato, qualquer pessoa pode ligar diretamente para mim. O telefone é 3211 7777, 3211 7777. Tem WhatsApp. Esse número também tem WhatsApp. Ou também via e-mail, que é info@sgn7.com.br. SGN, né? SGN. sgn7.com.br. Isso. Então tá aí, Eduardo Camucci, muito obrigado pelas informações, pela conversa. Uma boa tarde, bom final de semana. Vocês também. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais informação aqui para você no Noticidade.